Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É sempre uma alegria nós estarmos em comunhão com o Senhor por meio da sua palavra. É a palavra de Deus que ilumina o nosso coração, que forma o nosso espírito para o combate da vida de cada dia. Hoje nós vamos começar a estudar a carta de Paulo aos Filipenses. Confesso a você que é um dos meus livros preferidos das Sagradas Escrituras. Toda a riqueza espiritual, cristológica que Paulo traz a nós nessa carta que ele escreveu à comunidade de Filipe. Vamos juntos meditar a palavra de Deus? Senhor, eis-nos aqui. Somos nós, teus servos, teus filhos, Senhor. Nós queremos viver e meditar tua palavra, porque a tua palavra é que nos forma, a tua palavra é que nos orienta, a tua palavra é que nos direciona a cada dia, Senhor. Por isso, dai-nos a tua bênção, a tua graça e a tua proteção, para que a tua palavra esteja aqui realmente, Senhor, cravada no nosso coração. Que teu Espírito nos ilumine, que teu Espírito nos direcione, que teu Espírito nos ensine a viver a palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É uma graça sublime do Senhor meditar cada dia a sua palavra. É a palavra de Deus que nos ilumina a cada dia. Então, a carta que nós vamos hoje começar a meditar é justamente essa carta maravilhosa que Paulo escreveu aos cristãos de Filipos, né? Essa, na verdade, foi a primeira comunidade que Paulo fundou no território da Europa, né? Terras europeias. E eu confesso que realmente eu sou muito apaixonado por essa carta. Vamos então, sobretudo o capítulo 2, né? Vamos mais à frente estudá-la com toda a riqueza que ela traz para nós. Muito bem, vamos abrir então hoje o capítulo 1, versículos de 1 a 11, e com toda essa riqueza que a palavra hoje tem para nós. Paulo e Timóteo, servos do Cristo Jesus. A todos os santos no Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Só chama atenção aqui nessa saudação de Paulo, nos 2 primeiros versículos aqui, é a forma como ele dirige. Ele se coloca, ele e Timóteo, seu companheiro de fé, de evangelização, como servos, mas olha para todos como santos, porque essa é a nossa vocação, a vocação à santidade. Eu dou graças ao meu Deus cada vez que me lembro de vós. Sempre, em toda a minha oração por cada um de vós, com alegria faço a oração, por causa da vossa comunhão no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, e sou certo de que aquele que começou em vós tão boa obra há de levá-la a bom termo, até o dia do Cristo Jesus. Bom, vamos a alguns elementos aqui para a nossa meditação. Primeiro é Paulo com todo o afeto do seu coração, todo o sentimento afetivo. Aqui se trata do afeto espiritual, né? A palavra de Deus, ela suscita o afeto de Deus em nós. E a quem nós dirigimos a palavra de Deus, nós dirigimos também com afeto. Aqui é o afeto do amor, da ternura, do cuidado. Paulo não só escreveu, Paulo não só formou essas comunidades, ele foi lá pessoalmente, né? Mas Paulo dirigiu-se a essas comunidades todas, um afeto paterno, um afeto de servo, um afeto de homem de Deus, no cuidado, no respeito e no amor. Então, ele se dirigindo aos irmãos, ele dá graças a Deus, porque sempre se lembra deles. Sempre, em toda a minha oração, por cada um de vós, com alegria faço a oração. Então, o versículo 4 tem para nós uma mensagem e um princípio também. O princípio, como eu chamo a atenção do último versículo, né? Com alegria faço a oração. Mesmo em meio à tristeza, aos dissabores,
que a gente muitas vezes enfrenta na vida, a oração suscita alegria no coração. Nesse caso aqui, a alegria de Paulo é de lembrar dos irmãos, desses irmãos na qual ele nutre um afeto evangélico. E isso dá alegria ao coração de Paulo, júbilo a Paulo. Paulo conheceu eles ignorantes na fé, pagãos na fé, e agora são homens de fé. E é por isso que ele dá graças a Deus por isso. Então, com alegria, é que eu sempre me lembro de vós na oração. E por quê? Por causa da comunhão no Evangelho. E estou certo que aquele que começou em vós tal obra, ele há de levá-la a bom termo até o dia de Cristo Jesus. É essa confiança também que está em Paulo, que nós temos que nutrir no nosso coração, no versículo número 6. Então essa mensagem do versículo 6 é importante. A gente começa a obra em Deus, mas a gente reza para que toda a obra de Deus seja levada a bom termo. Até quando? Até o dia da vinda de Jesus. Até o dia do nosso encontro com Jesus. Aqui está se falando da perseverança final. É justo, meus irmãos, que eu pense isto a respeito de todos vós, pois vos trago no coração. E sei que tanto na minha prisão como na defesa e confirmação do Evangelho, vós todos comungais comigo da graça. Então Paulo está se referindo aqui no versículo 7, uma mensagem maravilhosa no versículo 7, a comunhão na graça. Esse Espírito é que deve nos unir uns aos outros. Sabe, às vezes a gente olha hoje a preocupação que muitos têm com o seu pensamento, com o seu sentimento, com a sua forma individual ou individualista de enxergar a fé. E se esqueceu que a fé ela é feita da comunhão. Aqui eu não estou nem me referindo diretamente à comunhão eucarística. Estou me referindo à comunhão da graça que Paulo fala. A graça de sermos igreja é por causa da comunhão. Como Cristo nutria uma comunhão com seu Pai, ele formou os seus discípulos e apóstolos para que tivessem comunhão uns com os outros, para que nisso estivessem na comunhão com Deus. A grande graça da igreja é suscitar em nós esse espírito de comunhão na graça. Ele é maior do que qualquer doutrina, ele é maior do que qualquer pensamento ou sentimento individual, é a comunhão. Comunhão na graça. Então, por exemplo, eu tenho um afeto pessoal ao Papa. Eu tenho afeto ao bispo da minha diocese, da minha igreja, o bispo que me ordenou, o queridíssimo Dom Alberto da Veira. Mas além desse afeto pessoal, individual, tem algo mais sublime, a comunhão na graça. Porque muitos dessas comunidades que Paulo fundou, depois desandaram, depois se rebelaram, mas aqueles que permaneceram, é para esses que Paulo dirige a palavra, são aqueles que comungam nessa comunhão da graça. É essa comunhão, meus irmãos, que nós devemos comungar. É nessa comunhão que nós precisamos cada vez mais nos firmar. Os tempos são difíceis. Existem muitos aqueles que pregam, até falam coisas bonitas, mas não pregam e não vivem a comunhão da graça. É nessa comunhão da graça que nós devemos caminhar. Quando eu olho a igreja católica, a igreja una, santa, essa igreja, a igreja, inclusive, ela é una por causa disso, por causa da comunhão na graça. Nenhuma igreja, nenhuma instituição humana tem a graça de ter a sobrevivência, a subsistência, o testemunho de ter resistido a tantas situações, mas estar firme por causa dessa comunhão na graça. É essa comunhão que temos que nos firmar dela. Deus é testemunha de que tenho saudades de todos vocês, com a ternura de Cristo Jesus. E isto eu peço a Deus, que o vosso amor cresça ainda e cada vez mais em conhecimento e em todo discernimento. O amor é bonito, o amor é sublime, o amor é essencial, o amor é fundamental. Mas é preciso crescer no amor, mas também no conhecimento da palavra de Deus, da lei de Deus, da vontade de Deus e no discernimento.
Por quê? Aí Paulo vai nos dizer: para distinguirdes o que é melhor e fiqueis íntegros e irrepreensíveis para o dia do Senhor. Então, nós precisamos disto. Versículo 10, é uma ordem, nós precisamos distinguir o que é melhor. Na verdade, o distinguir é o Espírito que nos dá o discernimento. É saber discernir. Esse Espírito é de Deus, esse Espírito não é de Deus. Porque não é todo mundo que fala de Deus, coisa bonita de Deus e assim por diante, mas não nos leva a essa comunhão na graça. Então a gente tem que ter essa percepção, o quanto ela é importante para a gente permanecer íntegro e irrepreensível para o dia do Senhor, cheios do fruto da justiça que nos vem por Cristo Jesus para a glória e louvor de Deus. Cheios do fruto da justiça que nos vem por Jesus Cristo para a glória e para o louvor de Deus. Bendito seja Deus. Muito bem, vamos trazer conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. Começamos então esta nossa nova sequência dentro das cartas paulinas, estudando a partir de agora a carta de São Paulo aos Filipenses. Vamos estar durante 8 programas vendo de maneira bem específica os detalhes desta carta. É uma carta muito interessante porque nós estamos diante da carta que é chamada de Carta da Alegria de São Paulo. Isso porque, para os filipenses, é a única carta que Paulo escreve que ele não faz nenhuma admoestação, nenhuma exortação diante de erros. Fala de algumas coisas para que tomem cuidado, mas muitas frases bonitas e bem conhecidas de São Paulo aqui estão. Tudo posso naquele que me fortalece, alegrai-vos sempre no Senhor, eu repito, alegrai-vos. Isso porque, quando São Paulo esteve na cidade de Corinto, evangelizando, foi a primeira cidade da Europa evangelizada por ele, ele esteve assim sem saber muito bem como as coisas aconteceriam. Mas foi tão bem acolhido que somente ali, para a comunidade dos filipenses, São Paulo abriu exceção de poder receber inclusive doações e utilizar dessas doações para poder desempenhar bem a sua missão. Por isso é uma comunidade que mora de verdade ali no seu coração. E isso Paulo faz questão de não abrir mão na sua maneira de falar, de pensar e de externar para ele de maneira concreta, Filipenses, a cidade de Filipos, é ali a pérola da sua evangelização. Mas bem, no trecho que hoje nós estudamos, um assunto importante lembrado por São Paulo é o discernimento. Ele fala exatamente da necessidade de se perceber a partir das coisas que são colocadas diante deles, como se vai discernir aquilo que é vontade de Deus. Aqui cabe uma palavra exatamente sobre o que é discernimento diante do contexto de São Paulo. Para São Paulo, discernimento não se trata de uma escolha meramente que se faz em um determinado momento e que vai modificar a vida de todo mundo. Não, essa foi a opção realmente do batismo. Para ele, o discernimento é de verdade buscar encontrar qual é o melhor caminho no meio das grandes possibilidades que se tem. Ou seja, existem formas de se fazer o mal, mas existem muitas formas de se fazer o bem também. E é necessário discernir qual é ali, dentro dessas possibilidades, aquilo que Deus de verdade deseja de uma pessoa e deseja de outro. Já que ele dá dons diferentes, ele também espera resultados que sejam distintos. Nem todo bem é para todo mundo, por isso é necessário discernir, para que encontrando então, possamos nos dedicar àquilo que realmente é vontade de Deus, não só no sentido geral, mas no sentido específico para a vida de cada um. Senhor, o que eu te peço é a graça do Espírito da comunhão na graça. Esse Espírito, Senhor, que nos põe na unidade com o Senhor e o Espírito que nos faça viver a unidade uns com os outros. Suscita, Senhor, nos nossos corações esse Espírito de unidade. Suscita esse Espírito de comunhão, Senhor, para podermos nos contrapor a todo espírito de divisão, de desunião, para que possamos viver na Tua graça, Senhor. Dai-nos o Teu Espírito, dai-nos a submissão no Espírito, dai-nos viver a comunhão no Espírito. Assim como Paulo nutriu todo o afeto, Senhor, pelos seus irmãos da comunidade de Filipos, dai-nos a graça de ter o afeto no Espírito, para cuidarmos uns dos outros, para darmos
testemunho do amor, mas sobretudo do cuidado que precisamos ter uns com os outros. Esse espírito de graça, Senhor, que nós te suplicamos, que nós te pedimos. Que a tua bênção esteja sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe imensamente você. É muito bom ter a sua companhia a cada dia, à luz da palavra de Deus. Deus o abençoe e eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.